Quero chamar a ministra da noite, Nilda Santana. Você pode dar uma salva de palmas para ela? Diga assim: Nilda, entregue tudo que o Espírito Santo colocou no seu coração. Diga: o meu coração está aberto para receber aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Amém. Glória a Deus. É um privilégio, é uma honra estar aqui com vocês. Louvo a Deus pela vida do pastor Alisson, né? Tive o privilégio de ser ovelha dele, né? Pastoreada por ele, e aprendi muita coisa com ele, com seus ensinamentos e com sua vida. E eu creio que você vai aprender muita coisa também com ele, né? Então, presta atenção em cada palavra, cada virada de chave, que vai ser muito importante para a sua vida, né? Então, Deus é bom o tempo todo e em todo o tempo. E eu louvo a Deus pelo crescimento e a multiplicação dessa igreja, porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Aleluia. Glória a Deus. Gostaria de fazer uma oração, vocês podem ficar onde está, mas gostaria de orar mesmo, porque senti no meu coração fazer isso. Então, vamos orar ao Senhor neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu te rendo graças, Senhor, pela vida de cada pessoa neste lugar, por cada pessoa que está representando seus familiares. Que a bênção do Altíssimo esteja sobre a vida de cada um. Que sejam abençoados, que sejam multiplicados, Pai, seus celeiros, que farte, Senhor, de todas as sortes de bênção. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, porque ovelhas gera ovelhas. E essa igreja é multiplicada a partir daqueles que estão aqui, daqueles que se submetem à tua palavra, à tua voz e à tua direção. Pai, em nome do Senhor Jesus, a nossa mente, Pai, ela é limitada para entender, Pai, as tuas grandezas, a grandiosidade e o propósito que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Mas nós estamos aqui, Senhor, porque escolhemos servir ao Senhor. O Senhor nos chamou para um devido propósito. E nós cremos, ó Pai, que avançaremos naquilo que o Senhor tem para nós. E aquilo que estava estável, aquilo que estava parado, já começou a se mover. Já começou a acelerar. Já começou a avançar. Pai, graças te rendemos, Pai. Que a glória da segunda casa, Pai, será maior do que a primeira. Aleluia, Pai. Aleluia. Por tudo aquilo que está chegando, Pai. Por coisas inesperadas chegando neste lugar. Surpresas. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. O Senhor já fartou, Pai. A mão do teu filho. A mão direita e a mão esquerda não faltará provisões celestiais para cumprir o teu propósito. Graças te rendemos, Pai. Leva cativo, Senhor, a nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos ouvir atentamente a tua voz, a tua palavra ministrada. Obrigada por tudo, Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. O Senhor é bom. Queridos, o nosso chamado não começa quando nós chegamos no topo do chamado. O nosso chamado começa a partir do momento que você recebeu a filiação. A partir do momento que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você esteja meio perdido, sem saber qual o seu chamado, qual o seu ministério.
Você vai se descobrindo ao longo do tempo. Pessoas vão enxergar isso em você. E você vai se descobrindo. Mas acredite, querido, você já está no chamado. Faça tudo aquilo com amor à obra, por amor a Deus. Faça o que você sabe fazer. E o mais o Senhor proverá. Amém? Aleluia. Obrigado, Jesus. Então, uma palavra do Senhor se encontra em Hebreus. Deixa eu falar uma coisa. Eu estou achando estranho aqui. Pode colocar esse púlpito aqui, por favor? Pronto. Podia ser aqui ou ali, mas agora está melhor aqui para mim ler. Queridos, estou crendo, viu? Na cura divina na minha visão, amém? Nada contra o púlpito, amém? É só para mim acomodar melhor aqui na leitura. Querido, a palavra do Senhor, ela fala acerca da esperança. Mas às vezes nós esperamos coisas. O tema de hoje é a esperança. Mas não é uma esperança que espera sem nada fazer. Mas é uma esperança viva, ativa, que te mobiliza e que te leva ao encontro do propósito daquilo que Deus tem para você. Então a esperança, ela não fica estagnada, esperando que tudo aconteça sem que nada eu faça. Então, muitas vezes, porque a nossa mente, ela entende, muitas vezes, estou esperando o ônibus, estou no ponto de ônibus, estou aguardando ele passar. Ok? Mas para você esperar esse ônibus, você teve uma atitude de chegar até o ponto dele para que as coisas acontecessem. Então, uma espera, ela está em movimento. A espera não está estagnada. A espera está em movimentação. Eu tenho um sonho e eu estou esperando que esse sonho aconteça. Mas se você está gerando expectativa no teu sonho, mas você não faz nada para que isso aconteça, fica difícil. Continuará apenas esperando. Faz acontecer. Tem um ditado que diz assim: quem sabe, faz acontecer. Então, querido, a esperança se movimenta. Eu desejo uma faculdade. Eu desejo um emprego melhor. O que é que você está fazendo para você alcançar esse emprego melhor? O que você está fazendo para você chegar naquela casa dos teus sonhos? Você tem gerenciado suas finanças? Você tem feito algo para agregar valores a esse sonho, para que ele chegue a acontecer? Nilda, mas Deus prometeu. Se Deus prometeu, vai acontecer. Claro que sim. Mas Deus espera que você também se posicione. Deus espera uma posição nossa. O seu carro, para poder ele seguir em frente, você tem que ligar a chave do seu carro. Você tem que mover o seu carro para você chegar onde você quer. É ou não é? Queridos, a esperança, ela é viva. A esperança não fica estagnada. Deus prometeu, Deus fará. Então, assim, Deus, Ele é soberano em todas as coisas. Deus, Ele é soberano em todas as coisas. Mas o Senhor, Ele espera que nós façamos algo. Deus deu capacidade, sabedoria e inteligência para cada um de nós. Deu as ferramentas necessárias
para que a gente alcance aquilo que desejamos alcançar nele. E muitas vezes nós estamos apenas esperando. Aleluia. Mas eu tenho um sonho. Eu quero ser médica. Então paga o preço, passa pelos processos. Estuda, invista. Faça algo que te faça chegar lá. Porque Deus já deu as ferramentas naturais para que você chegue aonde Ele deseja que você chegue. Amém? Aleluia. A palavra do Senhor diz, queridos, em Hebreus 6, 13 e 20, diz assim o Senhor: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior, por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. Que coisa linda! Qual é a promessa que o Senhor tem? Multiplicação. Então Deus está confirmando aquilo que o Espírito Santo já disse para essa igreja. Multiplicação. Multiplicação. E se Ele abençoou essa obra, se Ele abençoou você, ninguém pode te amaldiçoar. E se Ele disse, vocês multiplicarão, então ninguém vai reter aquilo que Deus tem para você. Se mova em cima da promessa. Se mobilize em cima daquilo que Deus tem para ti. Não guarde o talento. Não enterre na terra. Porque talentos foram criados para ser multiplicados. Deus já deu a ferramenta a essa igreja para que ela se multiplique. Todas as ferramentas. Quando o Senhor foi multiplicar os pães e os peixes, o Senhor não disse, vai e compra no comércio mais peixe, mais pães. Não. O Senhor multiplicou o que tinha em suas mãos. Deus multiplicará o que se tem em mãos. Deus multiplicará através dos dons que Ele já deu a você. O Senhor multiplicará aquilo que você tem. O seu emprego, Deus pode te promover. O seu trabalho, o seu comércio, Deus pode fazer prosperá-lo muito mais. Deus poderá multiplicar 100 vezes mais. A multiplicação virá. E diz mais o Senhor: e assim, esperando com paciência, Abraão alcançou a promessa. Porque os homens, queridos, a palavra do Senhor diz que Abraão esperou com paciência. Mas Abraão não ficou só em um lugar na terra de Canaã. A palavra do Senhor diz que ele pisou sobre vários lugares na terra de Canaã. Ele era peregrino na terra de Canaã. Então ele esperou com confiança, mas ele também esperou se movimentando, se mobilizando. Mas eu não tenho dinheiro para investir nessa obra. Mas você tem a mão de obra. Algo você tem que possa ser usado na casa do Senhor. Deus é um bom pagador. Deus é um bom pagador. Por menor que seja o nosso serviço na casa do Senhor, Ele voltará para nós com bênçãos multiplicadas. E eu sei bem do que eu estou falando. Aleluia. Aleluia. Então, queridos, porque os homens, estão no 16, versículo 16, porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento
Para confirmação é para eles o fim de toda a contenda. Ou seja, quando duas pessoas, ela promete, ela jura para aquela pessoa que vai cumprir o que está prometendo, então há uma confiança, há uma firmeza naquela promessa, de que a pessoa não voltará atrás, mas fará aquilo que se está dizendo. Então, o Senhor não tinha ninguém por quem jurar mais superior a Ele. Então, Deus jurou por si mesmo. A promessa de Deus é imutável, é irrevogável. Deus prometeu, Deus fará. Amém? Aleluia. Então, queridos, por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, que é eu e que é você, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, a qual temos como âncora da alma segura e firme. A sua alma, querido, está ancorada em quem? Ou em que coisas? Ou em que pessoas? A sua alma está ancorada na pessoa que você ama? A sua alma está ancorada nos bens que você tem? A sua alma está ancorada, como foi dito aqui, no governo do nosso país? Nós somos governados por Cristo. A nossa pátria é o Senhor. E a nossa alma deve estar ancorada em Deus. Estando ancorada a nossa alma no Senhor, o nosso barco não naufraga. Não naufraga. Pode vir o que vier. Pode vir a perseguição que vier. Pode vir a tribulação que vier. A tempestade que vier. Mas o nosso barco, ele não vai afundar. Ele não vai naufragar. Ele não vai ser envergonhado. Porque existe um Deus que é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas, e que diz para mim e para você que somos abençoados, que somos multiplicadores, porque Ele decidiu fazer isso. Ele decidiu multiplicar bênçãos sobre nós. Aleluia. Obrigado, Jesus. Onde está a tua âncora, amado? Onde tem ancorado o teu coração? Nos vícios? Drogas, prostituição? Onde tem ancorado a tua alma? Sabe quando a nossa alma, ela está perturbada ou atribulada? Ela está perdida, sem saber fazer escolhas assertivas, tomar direções corretas. Quando a nossa alma não está ancorada no Senhor, nós nos sentimos perdidos. Nós nos sentimos pequenos. Nós nos sentimos inferior. Nós nos sentimos incapacitados, impossibilitados. Qualquer coisa nos derruba. Mas quando a nossa alma está ancorada no Senhor, há um renovo sobre as nossas vidas.
Passamos por todas essas coisas. A palavra do Senhor diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu venci todas as guerras por você. Eu venci as enfermidades por você. Eu venci as perseguições por você. Eu venci a escassez. Eu venci aqueles que te perseguem por você. Eu venci. Quando teu esposo não te reconhece como esposa, como não te valoriza e não te respeita como mulher, o Senhor venceu por você. Porque Deus conhece todas as coisas. O nosso interior, as nossas emoções, as nossas fragilidades. Não é porque somos cristãos, andamos na casa do Senhor, vivemos em Deus, que não temos nossas fragilidades. Temos sim. Mas nós temos um Deus que renova as nossas forças todas as manhãs. A sua palavra diz que as misericórdias do Senhor se renova a cada amanhecer sobre nossas vidas. É sobre nós. E às vezes nos perguntamos: mas Senhor, eu não sei por que tudo isso está acontecendo. Eu estou orando, mas eu não estou vendo o resultado. Eu estou declarando, mas não estou vendo as coisas acontecer. Continua, querido. Não para. Não desista. Continue crendo, continue declarando que vai acontecer no tempo de Deus para você. Porque as bênçãos que Deus tem para você não alcança só você. Alcança os teus. Alcança os teus filhos. Alcança teu marido, tua esposa, tua família. Até os teus amigos respingam a bênção que Deus tem para você. Então nós não devemos ter uma atitude egoísta. Eu quero, e ponto final. Não. Senhor, eu creio que o que o Senhor tem para mim é tão bom e tão grandioso, que as pessoas serão impactadas e elas receberão da parte do Senhor o que tem me dado, Pai, porque respingará sobre a vida delas. Respingará as bênçãos do Senhor. Respingará sobre os nossos. A palavra do Senhor diz que por causa da obediência de um homem, até a 4ª geração é abençoada. Até a 4ª, querido. As bênçãos que Deus tem não é só para você. É para alcançar os teus também. Sabe quando alguém duvida de quem você é em Cristo? Ah, você é lá crente. Duvida de você, porque muita gente só acredita quando as manifestações do poder de Deus é manifestada através da tua vida. Quando vê, digamos, o emprego que você desejava, as promoções, você crescendo e você prosperando. Rapaz, não é que ele é crente mesmo, não é que ele confia, não é que ele crê. Querido, quando nós prosperamos, a glória é para Deus. Quem mais é glorificado é o Senhor. Quem mais tem interesse do teu crescimento, do teu avanço e da prosperidade sobre ti é o Senhor. Porque quando você prospera, Deus é honrado. Deus é glorificado. Aleluia. Rapaz, ele não tinha nada. O que falaram de Pedro? Oxi. Era pescador? Onde ele aprendeu essas coisas? Onde foi que Pedro aprendeu a falar desse jeito? Seu modo de falar, seu modo de agir, seu modo de andar, seu comportamento deve se parecer com o Senhor. Aleluia. Então a palavra do Senhor, continuando aqui, diz assim: a qual temos, aliás,
Vamos aqui, amém? Oh, glória a Deus. Lançar mão, querido, significa usar, valer-se, de servir, de recorrer a algo ou alguém como recurso. Aleluia. Em Hebreus 6,18, fala, amado, que devemos lançar mão da esperança proposta. Devemos agarrar essa esperança. Devemos buscar, pegar, tocar, crer. Trazer para perto. Ver com os olhos da fé. Aquilo que não vemos no natural, contemplar pelos olhos espirituais. Aquilo que Deus já tem para você. Então agarra. Agarra o que é teu. Agarra o que você está crendo. Agarra os sonhos que Deus implantou no teu coração. Porque quando o Senhor chamou Abraão, o Senhor, Ele disse, ser tu uma bênção. Eu vou te multiplicar. Eu vou te abençoar. De tal maneira que se você puder contar as estrelas dos céus, eu te multiplicarei como as estrelas dos céus. E se alguém pode contar as estrelas do céu? Ninguém pode, querido. Deus está renovando as promessas sobre vossas vidas. Ele não só renova, querido, mas também reforça suas promessas. Em Gênesis 15:1-6, diz assim, Deus anima e renova suas promessas. Aleluia, eu quero ler isso com você. Amém? Em Gênesis 15:1-6. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. O Senhor é bom e as suas misericórdias duram eternamente. Aleluia. Então o Senhor diz lá no versículo 5, e diz assim, então o levou fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que a podes contar. E disse, assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, imputando isso por justiça. Aleluia. Obrigado, Jesus. Mas o Senhor diz mais. No início, o Senhor dá uma promessa para Abraão. Ele diz que ele vai ser grande, que vai ser o pai das nações. E por causa da vida dele, todas as famílias da terra serão abençoadas. Mas é incrível dizer e perceber que no início da promessa, o Senhor não prometeu nenhum filho para Abraão. Imagine, o que pensava Abraão? Como que ele vai fazer de mim uma grande nação? Eu não tenho filhos, não tenho herdeiro. Como isso será possível? Porque Deus até então não tinha prometido Isaque para Abraão. Então, mas assim mesmo, Abraão continuou crendo e seguindo as direções do Senhor. Talvez você diz, como é possível a realização dessa promessa? Se eu não tenho como chegar lá, se eu não tenho como fazer com que as coisas aconteçam. Ela está dizendo que eu tenho que me mover em fé, que eu tenho que fazer algo para que essa esperança da promessa que está no meu coração, ela venha ser manifesta, ela venha acontecer. Querido, Abraão também não tinha. Mas Abraão seguia os passos, as direções. Cada direção nova que o Senhor dava para Abraão, ele seguia em frente. Só siga, querido. Só siga em frente. Toda direção que vier no teu coração, que você sentir que é uma direção de Deus para você, siga em frente até que as coisas aconteçam. Amém? Aleluia. Então, quando o Senhor promete isso para Abraão, amado, mas eu tenho algo, aleluia, fecha esse ciclo aqui, a promessa de Abraão. Eu quero entrar em algo, querido, que vai movimentar a tua fé, que vai impulsionar mais ainda a tua fé. Queridos, quando Paulo e Silas, ele foi preso,
no cárcere interior, diz que seus pés foram amarrados ao tronco. Tinha carcereiro vigiando a vida de Paulo e Silas. Tinha vários prisioneiros fazendo parte daquele calabouço, podemos dizer isso. Se eu estiver falando errado, que me perdoe. Então, queridos, não havia mais esperança para Paulo. Não havia mais expectativa para Paulo e Silas, porque a sentença era de morte. Não tinha mais o que ser feito. Mas ele se movimentou. Ele disse: eu posso contemplar Paulo olhando para Silas e Silas olhando para Paulo. Fazer o quê? Vamos adorar. Então eles começam a orar ali. A palavra do Senhor diz que eles começaram a orar e a cantar louvores ao Senhor. E cada vez que ele cantava, que ele adorava, algo estava acontecendo no reino espiritual. Algo estava se movimentando. E a palavra do Senhor diz que veio um grande terremoto sobre aquela prisão e disse que abalou as estruturas do alicerce. E as cadeias foram abertas, as correntes foram quebradas. E todos os prisioneiros ficaram livres. Todas as portas foram abertas. Era o fim para eles. Adore ao Senhor. Louve a Deus. Ele não tinha mais o que ser feito. Mas o diabo pode calar muitas coisas na nossa vida. Mas o nosso espírito louvará o Senhor. A nossa boca engrandecerá ao Deus eterno. E coisas se movimentará no reino espiritual. Então as celas foram abertas. O carcereiro corre, acorda e pega uma espada para dar cabo da sua vida. E Paulo diz: não faça isso, estão todos aqui. E ele imediatamente se rende e diz: o que é que eu posso fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aleluia! Nada é impossível para o Senhor. Quando você decidir orar e adorar, coisas vão se movimentar no reino espiritual. O Senhor vai abalar as estruturas. O Senhor vai abalar os alicerces. Porque o Senhor, Ele vai na raiz do problema. O Senhor não vai de forma superficial. Ele vai na raiz. Ele vai na raiz do problema. E aquilo que parecia impossível, não é mais. O que tem sido impossível para você? Deus vai abalar os seus alicerces. Deus vai abalar os seus alicerces. Deus vai movimentar a sua vida de tal maneira que você vai dizer: meu Deus, hoje ainda é segunda. Pensei que já está perto de quinta para eu ir ao culto, adorar o Senhor. Meu Deus do céu, o culto já acabou. Vou ter que esperar para domingo. Você vai estar tão sedento, tão grato ao Senhor, que essa igreja faltará espaço para tanta pessoa. Faltará espaço, porque o que Deus vai fazer na sua vida vai ser grandioso, querido. Se disponha, deixa Deus abalar as tuas estruturas. Aleluia. Obrigado, Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Deus abalou os alicerces, o Senhor vai na base, na raiz do problema, porque não há impossíveis para Deus. As cadeias, elas vão ter que se abrir, as correntes vão ter que quebrar, as fortalezas vão ter que desabar.
Aleluia, aleluia. Deus está na fornalha, Deus está na cova dos leões, Deus está nos lugares onde você menos imagina, porque Ele ama pessoas. E Ele vai livrar os seus servos, Ele vai livrar os seus filhos dos leões, das fornalhas e de todas as adversidades. Você crê nisso, querido? Você crê que o Senhor está contigo? Você crê que as estruturas serão abaladas? Talvez você diz para você, eu tenho insistido tanto para essa pessoa aceitar Jesus, tanto para ela ter uma mudança, mas não tem jeito. Quanto mais eu faço, mas parece que a coisa fica pior. Ou o diabo ruim. Quanto mais eu tento botar essa pessoa no caminho certo, mas parece que botou um tampão de, sabe aquele negócio de jumento, cavalo, bota assim, que ele vai só para um lugar só. Querido, creia que nada é impossível para Deus. Paulo caiu aos pés de Jesus. Paulo caiu aos pés de Jesus quando perseguia a igreja do Senhor. Muitos daqui, quantas vezes a gente endurecemos o coração para receber a Jesus como nosso Salvador? Quantas vezes nós criticamos outras pessoas como um cristão? E hoje nós estamos aqui, porque alguém decidiu orar por nós. Alguém decidiu crer que algo novo e bom ia acontecer e nós seríamos salvos. Continue orando pelos seus. Continue orando pelos seus amigos, seus familiares, por todas as pessoas que Deus colocou no teu coração. Amém? Aleluia. Obrigado, Jesus. Deus é fiel e justo, querido. Eu quero te dizer, Senhor, que há tempos, chegará tempos de grandes mudanças, já chegou, na verdade. Mas as mudanças que vocês estão vendo hoje é o início de muitas outras grandes mudanças que virão aqui. Muitas vezes você pode até estranhar. As coisas de Deus, querido, muitas vezes não é para nós entender, é só para nós crer. É só para nós crer. Você acha que Abraão entendeu alguma coisa? Abraão vai para a terra que eu te envio, a terra que mana leite e mel. Abraão nunca pisou naquela terra, não sabia nem onde era. Oxe, que coisa louca. Eu vou pegar minha mulher, vou pegar meus bens, vou sair daqui para aquele lugar sem saber aonde ir. Talvez o Senhor tenha dado algumas direções no seu coração e você diz, não, isso não é negócio doido, isso não é de Deus não. Só creia, querido, só creia. Não deixe que o diabo roube a tua bênção. E pega junto com esse homem de Deus. Eu creio que grandes coisas o Senhor tem para esse lugar. Deus tem o melhor para a sua vida. Vocês são a menina dos olhos de Deus. Quem tocar na sua vida está tocando em Deus. Então creia que a multiplicação já está disponível. Quando o profeta, ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Então ele tentava, querida, ele tentava amaldiçoar. Mas todas as vezes que ele ia amaldiçoar, só saía a palavra de bênção. E ele mesmo diz, como posso amaldiçoar aqueles a quem Deus tem abençoado? Então eu creio, amado, que esse lugar, ele já é, quando eu falo desse lugar, eu falo de cada um de vocês. Porque a igreja de Cristo é cada um de nós. Cristo é o cabeça da igreja. Então nós já fomos abençoados. Já fomos, querida, as bênçãos já estão em nós. Já está em nós e sobre nós.
em nós e sobre nós, e ao nosso redor. Como diz aquele louvor, é bênção de lá, é bênção de cá, é bênção por todo lugar. Porque as bênçãos de Deus, elas sempre são abundantes. Primeiro o Senhor nos resgata e nos dá vida, salvação. Em meio a essa salvação, cura emocionais, cura da alma, cura do espírito, cura física. Como se não bastasse, ainda nos abençoa e nos faz prosperar todos os dias, chegando provisões para as nossas vidas. Então, todas as bênçãos já foi disponível para nós. Creia, querido, e avance. Espero que vocês tenham sido edificados. E agradeço ao Senhor pelo privilégio. E agradeço a Deus e ao pastor Alisson pela oportunidade. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Você foi abençoado? Amém. Pois é. Quem estava no culto pela manhã, eu falei um pouquinho de Nilda, bem breve, mas quem ouviu agora sabe que ouviu aí uma missionária, né? Nilda, ela começou a igreja em Sobradinho, começou na casa dela, né? Começou, inclusive, como um grupo de conexão, né? Começou um GC, depois alugaram uma casa na frente, e ela orou, e veio um pastor e fundamentou, e depois a gente chegou, né, Nilda? Quando a gente chegou, tinha por volta ali de 12, 13 pessoas congregando, e aí rapidamente Deus multiplicou, né? E a igreja cresceu, amém? Mas frutos da fidelidade. Nilda agora está crendo mesmo na sua... Ela está dizendo, pastor, eu sou missionária para onde Deus me enviar, né? Mas a gente já colocou em fé, em oração e em movimento. O propósito para a Nilda estar indo para a Bolívia, né? Então nós cremos que esse ano ainda a Nilda vai estar tocando na Bolívia, em nome de Jesus, né? Nós também faremos caravana para a Bolívia, né? Dessa igreja aqui, vai gente lá na Bolívia, amém? Para fazer missões, né? Quem sabe já não acompanha a Nilda nessa viagem, né? Então, muitas coisas vão acontecer nesse ano 2026, amém, querido? E eu creio mesmo no ano da multiplicação, né? Aí está o Pix de Nilda. Se você deseja ser ofertante nessa missão, é só você ofertar na vida de Nilda, que você está ofertando em uma boa terra, amém? Gente, esse é o último culto do ano, e eu vou terminar, antes mesmo de terminar, eu vou falar algumas coisas ainda, mas eu quero saber se tem alguém aqui que nunca entregou a sua vida a Jesus, ou que está afastado e deseja dizer sim para Jesus hoje. Se você é essa pessoa que deseja, eu quero renovar meus votos com o Senhor, eu quero entrar em 2026, nem com o pé direito, nem com o pé esquerdo, mas com Jesus. Se você é essa pessoa, levante sua mão e eu vou orar por você. Tem alguém que deseja tomar essa decisão hoje? A oportunidade está aberta, amém? Ao final, se você entender que não pode sair daqui com isso, esse casal vai estar lá fora, aqui no hall, e você também pode procurar eles e dizer, olha, eu quero aceitar Jesus como seu Senhor. Se você está sem congregar, já é cristão, pastor, eu já sou cristão, só não estou firme em nenhuma igreja e eu quero fazer parte dessa igreja, procura eles também, amém? Dá teu nome, fala com eles e a gente vai estar conversando com você, e eu creio que nós podemos não ser a melhor igreja, mas essa é uma boa igreja, amém? Obrigado. Cadê o pessoal dos visitantes? Tem alguém nos visitando essa noite? Levanta a mão assim, se você está aqui a primeira ou a segunda vez. Tem alguém? Não se preocupa não, que a gente não vai levar você para ser batizado não. Né? Mas se tiver alguém nos visitando, fala que é aquele casal bonito ali atrás, ó. Tá vendo? Eles têm um presente para te dar, né? Eles têm algo para te dizer, e no final eles também vão estar lá no hall. Você pode procurar eles e eles vão falar e abençoar a tua vida, amém? Então,
como esse é o último culto do ano, eu também quero, além de encerrar com uma oração especial, falar para vocês desse ano da multiplicação e especialmente dos grupos de conexão. Amém? Nós vamos estar já a partir de janeiro com nossos grupos de conexão. Amém? Pastor, como é que vai funcionar? Vai ser aonde? Os grupos de conexão funcionam toda primeira terça e terceiro sábado. Diga, primeira terça e terceiro sábado. Essa primeira terça, a gente vai estar convidando as primeiras pessoas. Essa primeira terça, esse grupo de conexão vai acontecer na minha casa, amém? Ele vai ter um formato de conexão, mas já embutido em um treinamento, onde no último sábado do mês, terceiro sábado do mês já vai ter oficialmente os primeiros conexões funcionando nas casas, amém? E queridos, essa é uma visão de Deus mesmo. A Bíblia diz em Atos 2, do 46 ao 47, verso 46 e 47, coloca aqui na tela para o pessoal ver. Olha o que a Bíblia diz. Atos 2, 46 e 47. Vamos esperar o pessoal abrir. Aleluia. A Bíblia diz: eles perseverando diariamente em comum acordo, no templo e partindo pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração. Essa aqui era uma prática da igreja de Atos. E no GC tem comida, tá bom? Tem alguns que só vão por causa da comida, mas depois Jesus converte o coração, né? Mas o GC de fato é um lugar de mesa, é um lugar de partir o pão. Jesus sempre foi desses que gostou da comunhão no partir do pão, não é isso? E a gente vê que a igreja continuou essa prática. A Bíblia diz também, em Atos, no capítulo de número 20, verso de número 20, veja só. A Bíblia aqui está dizendo, né, que eles perseveravam, ou seja, era uma perseverança, era algo constante, eles faziam um esforço para que isso não fosse rompido. E aqui em Atos 20, 20 a Bíblia diz: e como eu não retive nada que lhes fosse útil, mas os mostrei e ensinei-os publicamente e de casa em casa. Diga, de casa em casa. Queridos, a igreja, ela não é só igreja quando ela está aqui, ou está em um templo. Ela é igreja de casa em casa. Amém? E essa é uma prática nossa, é uma prática de igreja. Vocês vão entender isso com mais tempo. Mas os grupos de conexão não é uma invenção da igreja do Verbo da Vida. Os grupos de conexão, o cultuar em casa não é uma invenção da igreja. É algo de Deus. É algo que está estabelecido na palavra dele. Amém? Então, estar conectado num grupo é nosso jeito de ser igreja. A Bíblia diz sobre o ensino nas casas. Então, eu estimulo você mesmo a já agendar na sua vida. Você já tem, diga assim, eu tenho a quinta e o domingo consagrado ao Deus. E agora, a primeira terça e o terceiro sábado. O primeira terça e o terceiro sábado é dia de você se conectar. Por quê, pastor? Porque aqui é uma pessoa pregando, você não fala nada, você só escuta. Não é assim? Nos GCs, você tem a oportunidade de falar, de tirar dúvidas, das pessoas te conhecer, assim vai gerar uma conexão. Através dos GCs nós descobrimos talentos, unções, dons. Porque uma pessoa que às vezes aí no culto, senta lá atrás, é bem acanhadinha, de repente, abre a boca, canta, toca, e isso é descoberto no GC. Através daquela conexão mais íntima. Você está aqui? Através do GC você gera mais amizades, né? Você gera conexões, e por aí vai, queridos.
Eu te digo uma coisa, eu fui líder de GC em Petrolina. Tivemos a experiência de ver o GC crescer e se multiplicar em Sobradinho. E eu vou te dizer, é lindo de ver. Uma igreja de pequenos grupos de casa em casa. Amém? Porque é uma igreja conectada uns com os outros, né? Então, na medida que a gente cresce, parece que vai ficando desconectado, mas através do G6 a gente consegue essa conexão, amém? Então, a gente vai estar conversando com as primeiras pessoas que a gente vai estar abrindo o G6. E pastor, eu tenho um desejo de ter na minha casa. Me procura, fala comigo. Se não for agora inicialmente, você vai participando de um GC até chegar às multiplicações. E quem sabe um dia, de acordo com a vontade do Senhor, vai para a tua casa. Amém? Eu te digo, meu irmão, ter um GC em casa é ter, de fato, a mão de Deus naquela casa. Amém? Fica de pé. Nós vamos orar. Se prepara, porque o primeiro culto do ano vem aí. Próxima quinta-feira nós temos culto. Lembrando que nós vamos... Deixa a luz acesa por enquanto. Deixa eu falar para vocês. Quem sabe que a gente aqui, né? Não é obrigado você ir, querido, mas nós vamos romper o ano no Vira Petrolina esse ano. Amém? Então nós vamos ter lá Bruno Reiner, né? Se você não gosta de crente, né? Já já a gente sobe. Não se incomode não, né? E a gente vai lá estar com Jaqueline Ramos, Bruno Reiner, pastor Sérgio, né? E C2 workshop naquela celebração de ano novo. Eu sei que vai ser céu na terra, um tempo de se confraternizar mesmo e romper o ano, irmãos, declarando bênçãos de Deus. Amém? Então, povo só, tudo unido, e em nome de Jesus, crendo mesmo, já declarando lá que ano que vem nós vamos ter o Vira Juazeiro. Amém? E vamos ter daquela mesma estrutura uma festa maravilhosa aqui em Juazeiro. Vamos botar isso em oração e eu estimulo você a estar lá conosco nessa virada dia 31 de dezembro. Amém? E aí na quinta-feira, o primeiro culto do ano, nós vamos ter uma ministra abençoada aqui ministrando, vai ser abençoado o culto e a gente vai começar na quinta e no domingo. Domingo, primeiro culto do ano de domingo, é o domingo de Santa Ceia, meu irmão. Se ceia já é um culto importante, imagina a primeira do ano. Amém? Então, eu estimulo você a estar aqui e a gente vai estar divulgando o pré-calendário, na verdade, o calendário semestral desse ano, onde vai ter já divulgado os eventos de casais, as fogueiras, os eventos de homens, já temos dia 31 de janeiro, já temos o primeiro evento de homens, amém? Então, assim, vai ter muito movimento aí esse ano de 2026, então eu estimulo você a estar nesses primeiros cursos do ano, amém? Pai, eu te dou graças em nome de Jesus, Senhor, por cada pessoa que entrou por essas portas. Pai, eu coloco diante de Ti, Pai, os planos, Pai. Eu coloco diante de Ti, Pai, os pensamentos e todas as questões que envolvem cada um dos Teus filhos. Pai, é Tu quem conhece, Pai. E cada um que entrou por essas portas, eu sei que foi conduzido pelo Teu Espírito. Porque o Senhor é quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Pai, eu dispenso os Teus filhos, Senhor, debaixo da Tua proteção. Eu declaro os Teus anjos acampando, livrando-os de todo o mal. Eu repreendo todo espírito de morte, de doença, e declaro que, Pai, Senhor, a saúde mental sobre os Teus filhos, Senhor. Toda ansiedade, toda depressão, todo espírito de medo, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Amém. Vai na paz do Senhor, querido. Lembrando, tem verbo gourmet, viu?